Boa tarde, gente. Eu sou a Larissa. Meu grupo era composto pelo Gabriel, pela Helena, pela Heloísa, pelo Henrique e pelo Luciano. E a gente foi orientado pelo professor Renato na construção de um projeto terapêutico singular. O que seria um projeto terapêutico singular? É uma variação da discussão de um caso clínico que envolve reuniões com todos os profissionais da equipe de saúde necessários para tratar o paciente. Em todas as opiniões são válidas para a compreensão da integralidade do paciente e, consequentemente, para definir propostas de ações baseadas no contexto social, cultural e necessidades singulares de cada um deles. Ele é baseado num fluxograma que inicia com um diagnóstico amplo, envolvendo toda a equipe de saúde. Após o diagnóstico, se definem metas a curto, médio e a longo prazo e se dividem as responsabilidades de cada profissional. Colocam as metas em práticas e, por fim, se reavalia o tratamento observando as metas propostas inicialmente. O grupo recebeu um caso clínico que relatava uma entrevista com a paciente Dona Maria e nós somos a equipe de saúde designada para criar um projeto terapêutico singular para ela. A Dona Maria, então, é uma senhora de 79 anos que trabalhou por muito tempo como empregada doméstica e atualmente ela vive com a sua aposentadoria de um salário mínimo. Ela mora na região periférica de Canoas e quando a gente perguntou com quem que ela convivia, ela relatou que ela era viúva há 12 anos e que sofre muito com o abandono dos 7 filhos. O único filho que ela tem contato mora em Esteio e a visita poucas vezes para fazer algum passeio curto ou deixar alguma compra de supermercado. Mas ela não gosta muito de falar sobre os filhos e o ex-marido e quando a gente perguntou, então, com quem que ela se relacionava, ela falou que ela gostava de se relacionar com algumas vizinhas do pátio, porém que ela tinha uma intriga com uma delas, que é a Margarete, que era uma vizinha antiga, que gostava de lhe alfinetar e que ela evitava sair para o pátio quando ela encontrava essa vizinha. Ela possui bastante apego à religião e ela conta que ela gostava muito de ir à missa, passear e caminhar, mas pela falta de estrutura do bairro que ela vive e por sentir muitas dores ao caminhar, ela deixou de fazer essas atividades e atualmente ela só assiste televisão para passar o tempo. Então, conforme abordado no fluxograma, para se estabelecer um projeto terapêutico singular, em primeiro passo, a gente deve realizar um amplo diagnóstico desse paciente. No caso da Dona Maria, nós separamos o diagnóstico em 6 situações, que envolvem os aspectos gerais, aspectos de saúde geral, aspectos de ordem psicológica, questões dos medicamentos que ela toma, as suas questões de saúde bucal, para por fim realizar toda uma avaliação de causalidade que envolve essas questões. Abordando os aspectos gerais, a gente pode elencar que a Dona Maria apresentava uma dificuldade com as novas tecnologias e, por consequência, uma falta de interesse, por exemplo, pelo celular, que seria algo que poderia aproximar ela dos seus filhos, que ela deixou de participar das atividades da igreja, fazendo com que ela não tivesse muita relação social com pessoas que tivessem os mesmos afins. Por ela morar sozinha, ela acaba fazendo toda a limpeza da sua casa, relatando muita dor e desconforto após realizar essas atividades. Também pelo mesmo fato, ela perdeu o interesse em cozinhar, até por não ter que preparar um alimento para outra pessoa e por não ter uma companhia que a motive. Relatou também que já havia apresentado um grande número de quedas e desmaios, sendo que muitas vezes ela acabava não lembrando desses episódios. Ela também não frequenta a UBS, a gente elencou que por falta de vínculo com a equipe. Relatou também que o serviço era muito demorado e que havia um desprezo pelos idosos, mesmo essa unidade sendo próxima da sua casa. E por ela receber um salário mínimo, ela apresenta dificuldades em manter as suas contas pagas, relatando ter dívidas até mesmo no mercado que ela frequenta. Nas questões de saúde da Dona Maria, ela relatou que não saía mais para caminhar por ter medo dos assaltos, das suas quedas e por sentir muita dor ao fazer essas caminhadas, o que fez a gente pensar na síndrome geriátrica da imobilidade. Também supomos que a Dona Maria pudesse apresentar um quadro de diabetes, por ter queixa de ir muito ao banheiro, sentir muita sede, ela tinha uma pressão arterial mais elevada, reclamava de uma cicatrização lenta e inadequada das feridas, além de apresentar sobrepeso e uma nutrição deficitária. Ela preferia comer alimentos mais macios, como pães, bolachas, para facilitar a mastigação, por conta da prótese total inadequada.
Ela relatou se queixar de visão embaçada, o que se fez pensar na catarata, sendo que ela não ia ao oftalmologista por não ter dinheiro. Também citou ser ex-tabagista por 25 anos e parou com a morte do seu marido, tem um histórico familiar de câncer e já foi diagnosticada anteriormente com arritmia e ficou na dúvida, conforme ela falou, se ela apresentava artrite ou artrose. Dentro das questões psicológicas da Dona Maria, por ela morar sozinha, não ter mais os filhos próximos e também pelo fato do seu marido já ter falecido, ela é uma pessoa que se sente muito sozinha e por causa disso ela passou a ficar mais reclusa na sua casa, sendo que esse fato do isolamento também aumentou com a questão da briga com a vizinha e a partir disso ela nem sequer sai mais para ir ao pátio, deixando de pegar sol e caminhar um pouco. A relação com seus filhos é uma questão que ela não consegue trabalhar muito bem. Ela se ampara muito na religião para justificar os fatos que aconteceram na sua vida, assim como a situação de separação dos filhos. Mas a religião também foi um fator que fez com que ela não cometesse o suicídio, sendo que ela relatou já ter pensado, mas pela religião ser contra, ela não o fez. Também ela relatou que em algumas conversas ela acabava se confundindo, tendo esquecimento e tratava de alguns assuntos sem nenhum nexo, podendo se pensar em um certo grau de demência. E uma questão muito importante, um grande traço da Dona Maria, é que ela apresentava muita mágoa e rancor dessas situações, fazendo com que levássemos em consideração que o temperamento dela também não é muito fácil e possivelmente acarretou em alguma dessas situações. Quanto aos medicamentos que a Dona Maria toma, ela relatou não lembrar dos nomes, mas relatou tomar 6 para problemas de pressão arterial, coração e para artrite. Não anotando quando toma e quantos toma, ela também relata tomar mais medicamentos do que o prescrito para se sentir melhor e os consegue de forma clandestina. A partir disso, nós levantamos a questão de que essa polifarmácia pode estar causando um processo de iatrogenia. Envolvendo a saúde bucal, ela apresentava dentulismo total. Fazia uso da prótese total superior em todas as ocasiões, mas a prótese total inferior somente em certas ocasiões. Até para comer ela retirava porque incomodava e atrapalhava a mastigação. Ela disse que não ia ao dentista por não ter mais os dentes e pela sua condição financeira, mas reforçou o desejo de refazer essa prótese inferior com uma melhor adaptação. Reclamou também de questões de boca seca, de ter dificuldade para mastigar, tanto pela questão salivar quanto pela questão da prótese, e também relatou dificuldade para conversar. A gente elencou então as causas de cada um desses diagnósticos levantados pela equipe. A respeito da imobilidade, ela vive numa região violenta e tem muito medo de assalto. A região também não tem muita estrutura, com várias calçadas quebradas e não tem nenhum espaço para lazer. Além disso, desafeto com uma das vizinhas a impede de sair e ela tem muita dor lombar e nas pernas. Ela precisa de vários medicamentos, mas conta que não toma os remédios regularmente. Se automedica e possui um vínculo ruim com a equipe de saúde. E muitas vezes, quando ela vai buscar os remédios do mês, ela diz que a cota dela já foi pega, mostrando um descontrole no uso dos medicamentos. Sobre a prótese total, provavelmente ela possui uma reabsorção do rebordo e a prótese está desadaptada. O má vínculo com a equipe de saúde para fazer uma nova e a xerostomia, que torna o uso desconfortável, também pesam. E tem a possibilidade de judicializar o caso para conseguir uma prótese nova pelo SUS. A incontinência pode ser causada pela ansiedade, depressão e diabetes não diagnosticada, além da imobilidade que gera músculos fracos. A arritmia cardíaca por desmaios súbitos, ansiedade e diabetes. A xerostomia é causada pela polifarmácia, principalmente o uso de antidepressivos, que deixam a boca seca. A falta de uma dieta balanceada é causada pelo não uso da prótese e pela prótese ser desadaptada. Pela xerostomia, por não ter interesse em cozinhar só para si mesma, muitos dos alimentos, como frutas, são pesados e dificultam o transporte das compras sozinha. Além de que alguns são caros e ela não teve muita instrução nutricional ao longo da vida. As inúmeras quedas podem ser causadas por mini AVCs, diabetes não controlada, sedentarismo que deixa os músculos enfraquecidos, as calçadas ruins do local onde vive, a subnutrição por causar tontura e desequilíbrio e também pode haver sarcopenia. A diabetes é causada por uma baixa renda que gera uma dieta não balanceada e afeta o diagnóstico precoce da doença. Os problemas de visões podem ser pela diabetes, por possuir renda baixa e não consultar o oftalmologista,
A depressão foi causada pelo abandono e isolamento, falecimento do marido, falta de contato com os filhos, que inclusive ela até não sabe onde está, pelos desafetos que teve durante a vida e por se distanciar da igreja. A perda cognitiva, a sarcopenia e possíveis AVCs, eles precisam ser investigados mais a fundo para saber a causa real. No geral, então, as causas sociais são baixa renda, a região que ela vive, que é periferia violenta e sem estrutura, a causa dela que necessita de reparos, o afastamento social, o abandono familiar, as intrigas com a vizinha que a fazem evitar o próprio pátio e a falta de apoio social e familiar. Culturalmente, ela possui um grande apego religioso, mas não frequenta a igreja. Não sabe usar novas tecnologias e assiste muito à televisão, sendo o único hobby dela. Ela se automedica e tem muita dificuldade em se relacionar. Emocionalmente, é uma pessoa só, com muito rancor, ansiedade, depressão, luto. Ela mora sozinha e sofre muito com o abandono familiar e com os desafetos que ela teve durante a vida. Ela não frequenta os serviços de saúde por não possuir vínculo com a equipe e comportamentalmente possui baixo nível sociocultural, desinteresse em novas tecnologias, distanciamento da religião e dos hobbies antigos, depressão, rancor, um luto que ela tem que não é superado. Ela se automedica, possui desafetos, culpabiliza a religião, consulta apenas quando ela tem sintomas e tudo isso evidencia que ela possui um temperamento difícil. Na sequência do projeto terapêutico singular, após realizar o amplo diagnóstico, nós realizamos a elaboração das metas, abordada no trabalho escrito, mas aqui já partimos diretamente para as ações de curto, médio e longo prazo. Como primeira ação de curto prazo, nós elencamos fazer a visita à casa da Dona Maria, para poder explicar a importância de se realizar os diagnósticos das suas patologias, tendo nessa visita um outro objetivo, que é buscar o restabelecimento do vínculo com a equipe de saúde, criando um canal de comunicação mais facilitado para que ela se sinta um ambiente mais acolhedor. Também nessa visita temos o objetivo de colocar em prática os aspectos de educação e saúde, fazendo com que ela retome o seu autocuidado e perceba a necessidade de fazer o diagnóstico e tratar as suas condições, percebendo que a sua vida não é assim e que ela pode melhorar. Da forma que preconiza-se por parte da equipe de saúde que se promova o conceito de envelhecimento ativo, gerando uma melhor qualidade de vida associada à autonomia e independência. Então, a partir da visita domiciliar, podemos possivelmente convencê-la de ir à unidade de saúde da família, para aí então estabelecermos um vínculo sólido e buscar os diagnósticos a partir dos exames solicitados pelo médico, bem como os devidos encaminhamentos via referenciamento, para verificarmos se as suspeitas irão se confirmar, como a diabetes, se a questão das quedas pode estar relacionada aos mini AVCs, se as confusões de fala está associada a alguma demência, se ela tem algum problema ósseo, alguma doença autoimune, e a partir do diagnóstico do médico ela poderá adequar então o esquema medicamentoso, fazendo com que ela tenha uma qualidade de vida um pouco melhor já nesse curto prazo. Outro passo muito importante no curto prazo é remover os fatores de risco que podem levar a Dona Maria a ter quedas dentro da sua casa. Para isso, nós iremos lançar mão do protocolo Casa Segura, o qual irá fazer toda uma avaliação do ambiente domiciliar e, a partir das considerações da Dona Maria também, será feita então a retirada de tapetes, a readequação dos espaços, sugerir a colocação de pisos antiderrapantes e de barras de apoio. Tudo isso se dá pelo fato da Dona Maria já ter um histórico de quedas e por ela morar sozinha. Sendo assim, ela não tem nenhum amparo caso ela tenha alguma queda. Em sequência, ainda no curto prazo, a gente pretende encaminhar a Dona Maria para o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, já que ela apresenta solidão, se isola dentro de casa, não tem o apoio dos filhos e por já ter apresentado pensamentos suicidas e ter sinais de depressão claros. Encaminhando para o CAPS, ela vai poder ter um diagnóstico correto de depressão e um tratamento para isso, já que a gente sabe que os idosos com depressão têm um comprometimento desde a parte física, psíquica e social, interferindo diretamente na qualidade de vida e na perspectiva de vida desses idosos. Dentro do CAPS, também essa equipe pode auxiliar no restabelecimento do vínculo com a família, fato que também seria um amparo muito grande para a questão psicológica da Dona Maria. Dessa forma, então, uma das ações que pode ser abordada tanto pelo CAPS
quanto pela equipe de saúde é compreender melhor essa relação da Dona Maria com seus filhos, restabelecer o contato com eles e fazer com que se tenha uma renegociação dos papéis familiares, buscando trazer uma harmonia maior no ambiente da Dona Maria, proporcionando uma maior assistência também a ela. Sendo que esse fato, se não ocorrido de forma harmônica, pode ser passível de uma judicialização, para se restabelecer então esses papéis familiares. Ao passo, que pode representar uma violência intrafamiliar. Mas claro, essas questões também devem ser abordadas na perspectiva da Dona Maria e deve-se compreender qual é a relação dela com os filhos e o que causou esse processo de separação. Agora, voltando à questão de patologias e medicamentos, uma ação de curto prazo de fácil resolução é providenciar um organizador para que a Dona Maria consiga controlar melhor o seu esquema medicamentoso, o qual provavelmente irá mudar após o diagnóstico das novas patologias, sendo necessário também explicar a importância de se tomar os remédios na hora certa e por que isso influencia diretamente no resultado e na adesão ao tratamento. Também, para reforçar isso, nós podemos, como equipe de saúde, escrever todos esses medicamentos, os horários, para que ela leia e não se baseie somente no organizador, facilitando a compreensão dela e, consequentemente, a adesão e resultado do tratamento. Em relação à incontinência urinária, o nosso objetivo então é melhorar essa condição e estimular também que a Dona Maria se exercite, porque existe uma relação direta entre a prática de esportes e a menor incidência de incontinência urinária em idosos. A gente sabe que ela passa muitas horas sentada em frente à televisão e isso aumenta a pressão intraabdominal que acaba afetando, mecanismos de sustentação e suporte da musculatura do trato urinário. Uma opção, então, seria, além de estimular que ela volte a fazer exercícios físicos, como caminhar no pátio, por exemplo, é que ela procure atendimento na rede presente do SUS, que tem fisioterapia e exercícios que são específicos para isso. Isso nos traz para a questão da relação da Dona Maria com as suas vizinhas. A gente sabe que ela teve um conflito com uma das vizinhas próximas, a Dona Margarete, e por isso também ela já se sente um pouco inibida em relação às caminhadas que ela fazia no pátio. A alternativa então seria conversar com ela e com a vizinha, tentar restabelecer essa relação que elas tinham, para que a Dona Maria se sinta mais aberta a retomar essas caminhadas que vão ser de grande valia em muitos aspectos da vida dela, melhorando a qualidade de vida como um todo. Falando então um pouco da relação da Dona Maria com a igreja e a religião, nós sabemos que isso é algo muito forte, muito presente na vida dela, tem muita importância, mas no momento ela se encontra num estado total de isolamento, então ela deixou de ir à igreja e deixou de ter contato com essas pessoas. Nossa ideia seria então conversar com as pessoas da comunidade da igreja e propor que elas visitem a Dona Maria num primeiro momento, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta parte dessa comunidade novamente e no futuro se sinta inclinada a voltar à igreja, a voltar a conviver com essas pessoas. Seja indo sozinha ou talvez de carona com algum vizinho, algo que faça com que ela se sinta mais segura, já que ela tem medo de caminhar na rua em função das quedas, porque retornando à igreja e retomando esse contato com essas pessoas, vai ajudar muito na qualidade de vida dela e nessa questão do auto-isolamento. Quanto à alimentação da Dona Maria, a gente sabe que ela tem ausência de alguns dentes e próteses dentárias que são deficientes, não estão bem ajustadas, e isso compromete a performance mastigatória dela. O que a gente deve fazer é buscar melhorar o padrão nutricional da Dona Maria, trazendo alternativas de preparo dos alimentos que ela precisa consumir, alimentos saudáveis, para que ela então tenha alternativas de consumir alimentos que são fáceis de mastigar, mas que sejam altamente nutritivos e melhorem sua qualidade de vida. A gente pode analisar ainda se existe a necessidade de complementar essa alimentação com alguma vitamina, mas basicamente atentar à maneira como ela prepara os alimentos e quais alimentos ela vai escolher para a sua dieta. Em relação à confecção da nova prótese que ela precisa, a gente sabe que ela não tem condições financeiras hoje de pagar na rede privada, então seria interessante a gente verificar o tempo da fila para o atendimento pelo SUS, e se esse tempo for muito grande, a gente pode tentar judicializar, então, a confecção dessa prótese total.
De um modo geral, a gente conclui lembrando alguns pontos muito importantes, que, como profissionais de saúde, antes de a gente pensar em tratar qualquer doença, nós estamos cuidando de pessoas. E é a nossa condição humana que nos aproxima e nos deixa diretamente ligados com os nossos pacientes. Então, a gente sabe que para acolher a Dona Maria de uma forma completa, a gente vai precisar primeiro abraçar a história dela, todos os anseios, respeitar os limites dela, demonstrar empatia pelos sentimentos e fazer com que ela se sinta segura em dividir as vivências dela com a gente. Antes de oferecer saúde, a gente tem que reconhecer, então, que a nossa condição humana é o que vai ajudar esse tratamento e fazer com que ele tenha sucesso. E lembrar que a gente precisa oferecer todo e qualquer tipo de cuidado em saúde, sendo a saúde física, mental, psicológica, bucal ou espiritual. Então, para que esse tratamento, esse acompanhamento tenha sucesso, antes de qualquer coisa, nós precisamos reconhecer que somos humanos, tentando lidar e tratar de dores também humanas. Oi, não era nem pra eu estar aqui, mas eu tava editando esse vídeo e percebi que a gente não deu um fechamento pro caso. Então eu queria agradecer ao professor Renato, que nos orientou durante toda a criação desse PTS, nos tirou muita dúvida toda segunda-feira de manhã e nos colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. Eu acho que vai ser por microfone ou algum chat aqui em volta. E é isso. Sintam-se à vontade e obrigado.